A pergunta que fica é: o candidato perfeito é um mito ou é uma realidade? Bom, em primeiro lugar, o que seria o candidato perfeito? Nós podemos considerar que o candidato perfeito é aquele que se enquadra exatamente nas exigências da vaga que nós precisamos preencher, certo? Então, é aquele candidato que vai apresentar os requisitos técnicos, os requisitos emocionais e os requisitos pessoais que foram definidos no perfil da vaga. Só que muitas vezes vai ser muito difícil nós encontrar essa pessoa exatamente com as características que foram desenhadas. E, nesse caso, o que se deve fazer? Bom, nesse caso, então, o ideal é nós darmos preferência para aquele candidato que possui as características emocionais, comportamentais e pessoais que nós desejamos, tá? Mesmo que ele não possua algum conhecimento técnico requerido, porque o conhecimento técnico específico pode ser desenvolvido através de um treinamento, através de um curso de capacitação. Por outro lado, os requisitos comportamentais e os requisitos pessoais são bem mais difíceis de desenvolver, como a gente viu, certo? E como nós podemos auxiliar o Departamento de Recrutamento e Seleção a fim de que se faça contratações mais eficazes? Vejam, a contratação eficiente irá beneficiar a equipe e a empresa como um todo, certo? Por isso que o processo de contratação é considerado um dos mais críticos dentro de qualquer organização. E como tal, ele deve ser analisado, deve ser acompanhado e avaliado constantemente a fim de se verificar possíveis pontos de melhoria. Um dos pontos críticos, como nós falamos anteriormente, é com relação à definição do perfil técnico e também do perfil comportamental que nós desejamos. Então, essa combinação é a ideal para que eu acerte na contratação e não tenha aí um turnover precoce por causa de um recrutamento mal feito, certo? Existem várias formas de nós podermos melhorar o processo de recrutamento e seleção. E a primeira é o envolvimento do gestor responsável em todo o processo. Além disso, para cada vaga deve haver um planejamento e a adaptação do processo, a fim de que esse processo atenda com eficiência à necessidade de contratação atual, ok? A tecnologia deve ser utilizada sempre que for possível para também auxiliar neste processo. Lembrando que ela não substitui um bom recrutador, tá? Mas ela pode auxiliar a fim de que haja mais rapidez e assertividade no processo, tá? O último quesito fala sobre a transparência e a honestidade, que devem ser valores constantes em todas as fases do processo. É fundamental que os recrutadores e também o gestor que está participando do processo sejam pessoas honestas, sejam pessoas transparentes, sejam pessoas que não levem em consideração achismos e tampouco sentimentos pessoais no momento de efetuar o recrutamento e seleção, certo?